Olá a todos, bem-vindos ao canal. Ok, nós vamos falar sobre a prisão domiciliar concedida ao Bolsonaro. O que acontece? Quando nós analisamos de fato a decisão, nós percebemos umas coisas interessantes. Primeiro, que fixa o prazo inicial de 3 meses a partir da data da alta médica, ou seja, 90 dias de prisão domiciliar. E colocou nas mesmas condições, as pessoas poderão, advogar filho e os advogados do Bolsonaro poderão visitar nas mesmas condições de estabelecimento prisional. Ou seja, ele nas quartas e sábados, das 8 às 10, 11 às 13 e das 14 às 16. E suspensão de todas as demais visitas pelo prazo de 90 dias, correspondente ao período de recuperação do custodiado. Só desnecessário qualquer autorização para Michele Bolsonaro, sua filha Laura e enteada Letícia. E ele não pode usar celular, acessar rede social, gravar vídeos ou áudios. Então, aí ele, até no título aqui fala, colocou uma prisão domiciliar de caráter humanitário para o Bolsonaro e tudo mais, mas o que acontece? O Moraes basicamente sabe que se o Bolsonaro tivesse algum acidente, ele morresse no período que está custodiado, cairia para cima dele muito da responsabilidade. Isso é muito mais uma maneira dele escapar de qualquer responsabilidade. E quando nós olhamos tudo isso, todas as proibições, fica claro que dentro da decisão ele tinha grande medo que o Bolsonaro influenciasse de alguma forma a eleição. Tanto que aquele Sakamoto falou em preocupação sobre o consórcio do PT-STF, e essa preocupação é estritamente política, porque o Bolsonaro voltando para casa, tendo a prisão domiciliar, humanitária aprovada, logo ele teria visitas e que poderia influenciar nas eleições. Ponto. Mas observamos, por exemplo, a eleição de 2022. A cela do Lula virou praticamente um comitê. O Haddad visitava ele sempre, virou o centro de campanha do Haddad foi na cela do Lula. E tem todo esse comentário do pessoal da esquerda, sendo contrário muito dessa forma, por conta da influência que o Bolsonaro pode ter. Primeiro que vale falar que o Flávio está tendo uma campanha própria, não está tendo uma campanha tão fortemente ligada ao pai, está fazendo uma campanha realmente dele. Ao contrário do Haddad, que fazia uma campanha de poste de Lula. Nós sabemos disso. E quando nós observamos todo o aumento da popularidade do Flávio Bolsonaro, fica claro a preocupação do Alexandre de Moraes quanto a isso. Ele soltou o Bolsonaro, mas por uma questão de lavar as mãos. Pois basicamente, se ele morrer, se o Bolsonaro morrer, qualquer coisa, estando sob minha custódia e tudo mais, não que o pessoal vá para ele, mas ele vai ficar com péssima fama. E então optou pela soltura. E muitos ligados a essa mídia esquerdista estão comentando muito contrário a isso, a própria soltura. Mas o que chama a atenção é justamente as limitações impostas pelo Moraes. Pois Moraes está muito preocupado do Bolsonaro estando em prisão domiciliar, possa de alguma forma influenciar a eleição. Olha, para mim essa preocupação não existe tanto, justamente por conta do que eu disse. O Flávio Bolsonaro está tendo uma campanha própria. Está conseguindo fazer uma campanha em seu nome. Ao contrário do Haddad,
que nós sabemos que a campanha dele era basicamente de posse de Lula. Então, é aquilo. Tem um misto de medo do Moraes, de algo assim como o medo do Moraes de que ele venha influenciar a eleição. E por isso que ele colocou todas essas prerrogativas para ele fazer a prisão domiciliar. Mas, aquilo. Isso também não é certeza que com isso o Bolsonaro não vai influenciar. Afinal de contas, eles podem receber visitas naquele período, tudo mais. Mas a única coisa que pode acontecer é que a casa dele não vai virar um comitê eleitoral como virou a cela do Lula. Bem, era só isso. Curtam e compartilhem, comentem com suas opiniões. Obrigado.